São Paulino, bispo de Nola. Introdução. Nossa inspiração de santidade de hoje é um homem que tinha tudo, riqueza, poder e prestígio, mas descobriu que a verdadeira grandeza está em dar tudo por amor a Cristo. São Paulino de Nola, nobre, poeta e cônsul romano, abandonou glórias mundanas para se tornar servo dos pobres, escravo por caridade e bispo santo. Neste vídeo, você vai conhecer a história impressionante de um homem que trocou o palácio pela humildade, enfrentou perseguições e até se ofereceu como escravo para salvar um jovem. Uma vida que nos ensina o que significa amar como Cristo amou. No dia 22 de junho, a Igreja Católica celebra São Paulino de Nola, que passou a Igreja triunfante em 431. Natural de Bordeaux, filho de família senatorial, rica e antiquíssima, Paulino recebeu uma educação esmerada e teve como mestre o célebre Ausonio, que introduziu o discípulo nos arcanos da poesia e retórica. Quando Ausonio foi chamado a Roma para ocupar o lugar de mestre de estudos do imperador Graciano, Paulino acompanhou-o e, apesar de ter apenas 25 anos, sua eloquência alcançou triunfos tais que lhe foi conferida a dignidade de cônsul. Contraiu matrimônio com uma espanhola, senhora igualmente dotada de bens espirituais e materiais. Paulino possuía tudo o que o coração de um homem do mundo pode desejar: riqueza, relações vantajosíssimas, amigos poderosos, a graça do imperador, posição elevadíssima. Não obstante, uma coisa lhe faltava: a paz da alma. As insistências de Santo Ambrósio de Milão, de Martinho de Tours, de Delfim de Bordeaux e aos rogos da Santa Esposa, resolveu receber o santo batismo. Com a recepção deste sacramento, operou-se em Paulino uma transformação completa. Desceu das alturas da posição social, deu grande parte da fortuna aos pobres, doentes e igrejas, e retirou-se a uma vivenda na Espanha. Lá viveu com a esposa querida, e a felicidade tornou-se-lhe completa quando esta lhe deu um filho. Deus quis atraí-lo todo a si. Exigiu-lhe o sacrifício do primogênito. Os amigos, escandalizados pela vida retraída de todo o mundo, afastaram-se e abandonaram-no. Os parentes, envergonhados, objurgaram-no por ter desmerecido a nobreza da família. Os próprios empregados julgaram-se no direito de dizer-lhe chalaças. A tudo, Paulino tinha só uma resposta: e se eu agradasse aos homens, não poderia ser servo de Cristo. Gálatas 1:10. E sendo caluniado, dizia: ó bem-aventurada vergonha de, com Cristo, desagradar ao mundo. Os verdadeiros amigos, porém, Santo Ambrósio, Martinho e Jerônimo, se defendiam-no com denodo, e muitos homens dos mais ilustres do império visitavam-no na solidão. Para fugir totalmente às honras e elogios do mundo e também aos amigos, resolveu fixar residência em Nola, onde se achava o túmulo de São Félix, a quem guardava terna devoção. Livre de todos os compromissos de família, estabeleceu-se em Nola e, dando o resto da grande fortuna às obras pias, lá viveu, reservando para si a pobreza. A santidade de Paulino, porém, fez com que pessoas de todas as classes procurassem o eremita de Nola e lhe pedissem que os aceitasse como discípulos. Quando morreu o bispo de Nola, sacerdotes e povo unanimemente manifestaram o desejo de ter Paulino por sucessor. Ele opôs-se quanto pôde à aceitação da dignidade episcopal, porém, mais forte que essa relutância era a vontade dos nolenses. Como bispo, Paulino foi verdadeiro pai e pastor e, principalmente, grande amigo da pobreza e dos pobres. Quando um dia um pobre pediu um pão, um empregado negou-lhe, por haver apenas um pão em casa. Pela tarde do mesmo dia, veio a notícia de que, de 9 navios esperados, que traziam mantimentos destinados aos necessitados da diocese, um havia afundado. Vês agora, disse então o santo bispo ao empregado. Negaste o pão ao pobre, e Deus fez com que o navio se perdesse. A Santo Alípio, que lhe pedirá que lhe mandasse o retrato, respondeu: é impossível atender a teu pedido, porque os meus pecados desfizeram e estragaram completamente em mim a imagem de Deus. Grande nas virtudes da humildade e liberalidade, Paulino era incansável como pregador, escritor e poeta, e nada poupou para implantar nos corações dos diocesanos um grande amor ao Santíssimo Sacramento. Na grande invasão dos vândalos, também Nola foi saqueada, e muitos dos habitantes foram deportados como escravos para a África. O santo bispo, para aliviar a grande miséria, sacrificou tudo o que tinha. Um dia, apresentou-se-lhe uma pobre viúva, debulhada em lágrimas, que lhe pediu intervenção para libertar o filho único da escravidão.
Embora completamente destituído de recursos, Paulino prometeu-lhe a libertação do filho. Para obtê-la, embarcou para a África e ofereceu-se aos vândalos em troca do jovem. A proposta foi aceita, e o moço voltou para a casa de sua mãe. Paulino teve de prestar serviços como jardineiro real, e Deus abençoou-lhe o trabalho exaustivo. Um dos ministros descobriu que Paulino era um homem ilustríssimo. Ainda mais disso se convenceu quando, um dia, Paulino profetizou a morte próxima do rei, dando ao mesmo tempo o conselho de, com antecedência, dispor os negócios do reino. Quando o rei soube da profecia do jardineiro, mandou chamá-lo à sua presença. Paulino compareceu, e o rei, ao vê-lo pálido como cera, disse: Já conheço este homem, é o mesmo que vi em sonho, entre os juízes que tomaram o açoute das minhas mãos. Só com grande relutância Paulino fez declarações relativas à sua pessoa e ao motivo de se achar na escravidão. O rei, admiradíssimo de virtude tão extraordinária, restituiu-lhe imediatamente a liberdade e prometeu atender ao pedido que fizesse, fosse qual fosse. Paulino pediu que libertasse todos os diocesanos da escravidão. Admirado pelos vândalos e festejado pelos nolenses, voltou à diocese, onde todos receberam o santo bispo com alegria indescritível. Paulino morreu no dia 22 de junho de 431. Os anjos levaram-lhe a alma ao céu. Urânio, testemunho ocular da sua morte, escreve: Nós vimos, se entre lágrimas e gemidos confessamos ter visto, como o justo foi arrebatado. A igreja chorava, o povo soluçava, províncias inteiras lamentavam a perda do santo bispo. Bem-aventurado o homem que não vivia para si, cuja vida era de todos. Agora vive em Cristo, não para si, mas para nós, intercedendo cotidianamente por nós. Era homem admirável, ornado de todas as virtudes, infiel como Abraão, crente como Isaque, bondoso como Jacó, esmoler como Melquisedeque, circunspecto como José, encantador como Benjamim, e despojava os ricos para dar aos pobres, em zelo pela igreja, em fé e caridade, era igual aos apóstolos e aos bispos santos. Reflexões. Um novo mandamento vos dou, em que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ó João 13, 34, 35. O mundo não reconhece essa lei de Jesus Cristo, por isso, no mundo não há caridade. Ao lado de uma filantropia vaidosa, orgulhosa e cheia de basófia, vemos o ódio desenfreado, a vingança implacável e a especulação desapiedada. Se dá esmola, é da sua superabundância, e com o cuidado de nada sofrer e nada lhe faltar. São Paulino deu toda a fortuna aos pobres e libertou um moço da escravidão, tornando-se escravo. Pelas obras de caridade, Deus nos conhecerá como cristãos. Tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes, e tudo o que deixastes de fazer ao menor dos meus irmãos, a mim o deixastes de fazer. Ó Mateus 25, 40, 45. Se quereis, pois, ter um juízo benigno, praticai a caridade para com todos, sem distinção, material e espiritualmente. Materialmente, socorrendo o vosso próximo nas necessidades, como sejam a pobreza, a doença, as aflições, os desastres. Espiritualmente, pelos bons conselhos, pelas orações. Praticai as obras corporais e espirituais de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ó Mateus 5, 7. Santos do Martirológio Romano cuja memória é celebrada hoje. São João Fisher e São Thomas More, mártires que se opuseram ao rei Henrique VIII na controvérsia sobre a anulação de seu casamento e a primazia do Romano Pontífice. São João Fisher, bispo de Rochester, foi decapitado em 1535 por ordem do rei. São Thomas More, Lord Chancelor da Inglaterra, foi martirizado em 6 de julho de 1535 por sua lealdade à Igreja Católica. Ambos foram canonizados por defenderem a fé católica e a autoridade papal. São Paulino de Nola, bispo de Nola, na Campânia, que morreu em 431. Ele se tornou pobre e humilde por Cristo, dedicando sua vida ao serviço dos pobres e necessitados. Ele é celebrado por sua erudição, santidade e caridade pastoral. Santo Albano, mártir em Verulâmio, na Grã-Bretanha, que foi martirizado no século III ou IV. Ele se converteu ao cristianismo e trocou de roupa com um clérigo para salvá-lo da perseguição. Ele foi flagelado e torturado antes de ser decapitado por sua fé.
Santos Júlio e Arão, de mártires em Caerleon, na Grã-Bretanha, que sofreram após Santo Albano durante a perseguição do imperador Diocleciano. Eles foram torturados e mutilados por sua fé. Santo Eusébio de Samosata, um bispo de Samosata, na Síria, que morreu como mártir em 380. Ele viajou disfarçado para apoiar as igrejas católicas durante o reinado do imperador Ariano Constâncio. Ele foi morto por uma mulher ariana enquanto visitava igrejas. São Nicetas de Remesiana, um bispo de Remesiana, na Dácia, que evangelizou os convertidos bárbaros e os conduziu à paz. Ele é elogiado por ensinar o evangelho e inspirar a fé em Cristo. Beato Inocêncio V, um papa que morreu em 1276. Ele foi um membro da Ordem dos Pregadores e ensinou teologia sagrada em Paris. Ele trabalhou para manter a liberdade da Igreja e a harmonia entre os cristãos. São Flávio Clemente, um mártir em Roma, que foi cônsul sob o imperador Domiciano e foi morto por sua fé cristã. Ele foi acusado de negar os deuses e martirizado por sua fé. São Paulino de Nola, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Paulino a graça de abandonar as riquezas do mundo para seguir com generosidade o Cristo pobre, concedei-nos, por sua intercessão, que, vivendo na pobreza evangélica, mereçamos alcançar os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.